Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7 apresenta para a gente aí a fórmula química da criação do homem, do ser humano, tá? A fórmula química, tá? Como é que Deus formou. E quem é que pode ler para nós? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Esse é o texto de cabeceira de todo adventista do sétimo dia, né? A gente já conhece esse texto. A gente sabe como é que funciona o texto, né? Então a gente sabe que Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas do boneco o seu fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O texto diz que passou a ser alma vivente, certo? Vamos combinar assim, ó, se vocês têm alguma pergunta, levanta o dedo. Eu só queria, não é pergunta, eu queria só fazer uma afirmação. Segundo a ciência, foi comprovado que nas células humanas, todos os minerais, todos os ferros e toda a matéria que tem na célula humana está na Terra. Na Terra. É igual. Sem Tudo classificado. Você precisa de ferro? Nós precisamos de ferro, né? Precisamos de zinco, né? Zinco. Precisamos de magnésio. Na Terra, né? Tudo são os elementos da Terra. Isso prova de que nós não viemos do macaco. Prova que viemos da Terra. Já os genes também, né? O DNA dele é diferente. Chega um momento que termina ali. Muito bem. Eu coloquei aqui a exaltada posição do homem. Por quê? Por que eu coloco aqui criação ex nihilo? Alguém sabe o que significa criação ex nihilo? Nada, né? Isso. Como é que Deus criou o planeta? Do nada. Do nada. A palavra tudo se fez. Não tinha nada. Certo? Então Deus criou as árvores, a terra, os animais, as plantas. Deus criou do nada. Certo? Ele falou assim, diz o salmista, e tudo passou a existir. Só que com o ser humano não fez assim, né? Falou e pouco. Por que com o ser humano Deus não falou, haja Adão, e apareceu Adão? Haja Eva, e apareceu Eva. Por que Deus não falou assim? Fez com toda a criação assim, mas com Adão e Eva ele não fez isso. É que ia fazer. Isso, exatamente. Depois as características de Deus estão impressas no homem. Porque o ser humano é obra-prima da criação e reflete o caráter de Deus, né? Também mostrava a supremacia do homem que ia ter na forma que ele criou. Dominar a terra, né? Muito bem, supremacia, caráter de Deus, obra-prima da criação. Talvez porque ele também sabia que se tornaria um humano, né? Em algum momento, ao criar, ele se tornaria humano. Pode ser. Porque Jesus morreu antes da fundação do mundo, então o Cordeiro já morreu antes. Eu acho que Deus está dando, eu acho que Deus está dando um recado para a gente. Que o ser mais importante dessa terra é o ser humano. Um ser humano pensante. Ninguém mais pensa, fala, conversa na terra a não ser o ser humano. Ah, mas o papagaio fala. O papagaio não conversa. Ele papagaio ele repete. Ele tem um disparo lá na natureza do papagaio que ele, né? Mas E outras aves também que imitam, né? Então, a criação, o ser humano não foi criado com a criação ex nihilo. Ele foi modelado. Deus fez questão de se agachar, pegou o pó e começou a modelar o ser humano. O boneco. Né? Boneco ali. Interessante, né? Fez o boneco, estava tudo pronto o boneco. Prontinho, cabelo, olhos, coração, pulmão, pernas, braços, nariz, tudo prontinho. O boneco estava ali, só não tem vida. Essas células, né? Impressionante. Aí Deus fala assim, ó, sopra. Uma coisa que eu analiso sempre, as veias, artérias, quando Deus soprou o fôlego de vida, por isso que ele diz, não comerás o sangue que é a vida do corpo. Então quando Deus soprou o fôlego de vida, as artérias começaram a funcionar. E Deus não fez uma por uma ali, assim para colocar. Ele fez o boneco e soprou o fôlego de vida, então todo o sistema circulatório do homem foi colocado nesse momento. Eu vejo por isso que no sangue está a vida. Com base nisso, amigo, eu tenho toda a segurança de declarar que o primeiro órgão que passou a funcionar no corpo foi o coração. Sim.
Porque assim, ó, o cérebro sem sangue não funciona. Nada no organismo funciona sem sangue. Tudo ele precisa ser abastecido com sangue. Eu acho que quando Deus soprou, ele encheu o peito de Adão de ar. Adão, né? Começou a respirar, o coração começou a bater. Começou a se formar toda a célula. Veio, Não, já estava tudo formado. E aí quando abastece o cérebro, surge a alma vivente. O ser vivente. O ser vivo, o ser vivente, ele só existe porque o cérebro funciona. É um ser vivente. E cada um de nós é diferente um do outro. Interessante isso. Ninguém igual. Que coisa. Ninguém igual. Nem gêmea. O homem, alma vivente. Ó. O pó da terra, mais fôlego de vida. O ser vivente ou alma vivente. Né? Então, em nenhum momento a Bíblia fala que o homem tem uma alma. Nenhum momento. A Bíblia diz que o ser humano é uma alma vivente. É um ser vivente. Certo? É diferente, né? Ter e ser. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho esse controle ou eu sou esse controle? Nesse caso tem, né? É diferente. Eu tenho controle. Mas eu não sou o controle. No caso da formação do homem, Deus falou, tu é uma alma vivente, tu não tem alma. Tu é uma alma vivente. Diferente. Né? Diferente. Vamos ler esse texto aqui de Gênesis capítulo 7, verso 15 e 22. Quem é que lê para nós aí esse verso? Olha que interessante. O que nos difere nós dos animais? 15 a 22? Leia aí. E 22. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Era macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. Verso 22, tá? O 22 agora. 15 e 22. 15 e 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Muito bem. O verso 15 diz que de 2 em 2 entraram os animais e eles tinham o quê? Fôlego de vida. Fôlego de vida. O mesmo fôlego que Deus deu a Adão e Eva, Deus deu aos animais. Agora, o que nos difere então dos animais? Nós temos o mesmo pó dos animais. Temos da mesma terra. Temos o mesmo fôlego de vida dos animais. O hálito de vida de Deus. Soprou, né? Agora, o que nos difere nós dos animais? A gente fala, tem raciocínio, toma decisões avançadas, pensante. O do papagaio. Já pensou o papagaio da casa do papagaio? Vamos bater um papo e Vamos tomar um água. vamos botar a conversa. Um traguinho no barzinho. Existe, mas o ser humano existe, né? Por causa do raciocínio, né? Como é que na Bíblia é Tem ser chamado... humano que não raciocina também. Sim. Como é que na Bíblia é chamado o raciocínio? É uma palavra. Inteligência? Ei, não sei. Nós já vimos aí. Mente. Hã? Mente. Não. Espírito? Não. Sopro? Bem, é o mesmo, é o Sopro e significado. espírito é o mesmo. Sim, é sinônimo. Sopro e espírito é a mesma coisa. Psique. Olho de vida. Tá chegando. Na Bíblia chama Alma. o ser pensante, o raciocínio, pensamentos, emoções, a Bíblia chama de alma. Alma. Principalmente do grego, né? Psique é alma. Psique é no grego. Sim. O grego, né? Por isso que eu falei. O hebraico, no hebraico, nós vamos ver aí agora. Mas o ser que pensa, a Bíblia chama de alma vivente. Se você não pensa, é claro, um ser que não pensa não existe. Aí tiveram os animais, mas não é alma. Exato, não é alma vivente. Não é alma vivente. Não tinha visto assim. Porque se ele fosse alma vivente, matar um boi, matar um animal aí para você, daí era muito complicado, né? Sim, seria pecado, né? Ficar matando. Mas não é. Observe que a alma vivente, um ser vivente, é aquilo que ele pensa. Aquilo que ele pensa. Vamos lá. Se é certo falar que a alma vivente é somente os seres pensantes, qual seria a forma correta, então, de falar dos outros seres, dos animais, enfim? Porque a gente já não entra nesse detalhe, né? São seres viventes. Leia de novo esses dois textos aí. Vamos ver se ele fala alguma coisa de seres viventes aí.
De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca para Noé na arca. O 22 diz que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Fôlego de vida também está colocado aqui. Sim. Questão de fôlego de vida e pó da terra, nós somos iguais aos animais. Só a alma. A alma é diferente. Jéssica, eu não sei que nome pode ser dado, acho que ser vivente. Seres viventes, animais. Mas, pastor, o animal, Deus não fez ele levar. Ele disse, fez um depois daquele, depois dele. Produz a terra. Ele não modelou. Ele não modelou. Mas ele veio do mesmo produto. Os Mas animais. se o animal, não dá, se não falar que ele é um ser, que é um ser, é um ser, né? Não falar que o animal é um ser que não é vivente, então está morto. Mas se está correndo, brincando, ele é um ser vivente também. E nem ser humano, é um ser vivente também, vivente. Quando o ser animal morre, acontece a mesma coisa que o ser homem quando morre. O Salomão fala disso. Então eu acredito assim, ambos são seres viventes, tanto o homem como o animal. O que diferencia um do outro? O raciocínio. A inteligência. O homem foi feito para dominar os animais. Eu vejo apenas essa diferença. Claro, Jesus Cristo morreu pelo homem, né? É interessante quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar o homem, ele não vai ressuscitar os animais, né? Então eu vejo essas diferenças futuras, assim, mas a princípio agora, eu penso, todos nós somos seres viventes, porque estamos vivos. Morremos, deixamos de ser vivente, passamos a ser, né? Fomos animais, acabou-se, né? Olha o versículo 20 de Gênesis 1. Disse também Deus: povoem-se as águas e enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Então Deus criou, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves. Então, Nunca na Bíblia se fala que os animais tem alma vivente. São uma alma. alma vivente. Verdade. Só o ser humano. Ser vivente, o homem, alma. Alma vivente. Tá? Não, mas alma vivente é sinônimo de ser vivente. É a mesma coisa. O que muda é que o animal não se chama de alma vivente. O poder né, no caso. pensante. Que é o que faz a diferença. O termo hebraico e grego significa o ser pensante. Isso, tá. Tem Não seu é sentido. dado- Tem seu ser sentido. pensante. Sim. Certo? Olha aqui, é importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser alma vivente. Coisa alguma no relatório da criação indica que o homem recebeu uma alma. Tá? Você já viu? Tá. Vamos ver algumas coisas no hebraico aqui? Consegue ler para nós aqui? Tá isso. Jéssica, leia aí para nós. O William fez um sermão desse negócio aí, eu acho que ele sabe. Que o hebraico se lê de trás para frente, tá? É assim, ó. É assim, ó. Esse verso aqui é Gênesis 2:7, o mesmo texto que nós lemos, certo? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos lá. Pó da terra, tá? Pó da terra. Tá aqui a expressão, pó da terra. Aqui, ó. Essa expressão significa Hadamah. Hadamah em hebraico. O que significa Hadamah em hebraico? Material na camada superior da superfície da terra, em que as plantas podem crescer, especialmente com referência à sua qualidade ou utilização. Interessante. Então, o Hadamah que Deus usou, está no texto bíblico. Se fosse terra embaixo da terra, usaria outra expressão no hebraico. Como é terra da superfície, o autor usou Hadamah, terra, solo. Então Deus pegou a superfície da terra e fez o boneco da superfície da terra. Não pegou, não cavou, foi da superfície. Tinha visto na rede social esses dias, é muito incrível. O artista, ele pega uma massinha e ele assim molda com a mão. Gente, é incrível. Apenas ele começa a desenhar o formato e ele desenha o formato de um ser humano apenas com os dedos assim, com esses dois. Ele não usa outras partes dele. Só esses dois aqui. Ele começa a modelar a bochecha, o maxilar. Eu fiquei pensando, rapaz, eu imaginando, né, Deus, como é que Deus, será que ele, né, como é que ele fez o ser humano, mais ou menos talvez nessa pegada aí, né, Paulo? É muito melhor do que isso aí, com certeza, né? Vamos lá, outro texto. Outro texto não. O mesmo texto.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou o quê? Nas narinas o quê? Fôlego de vida. Tá aqui, ó. Fôlego. Sabe o que está escrito aqui? Neshama. Neshama. Esse é em Que quer dizer o hebraico? quê? Respiração, ser vivo. Ser vivo. O ar que é inalado e exalado na respiração, às vezes do princípio da criação de vida. O que eu quero salientar para vocês é o seguinte: o fôlego de vida de Gênesis 2:7, a palavra usada é Neshama. E Neshama quer dizer respiração, vento, ar. O ar que é inalado. Não significa espírito. Significa espírito, mas não como as pessoas acreditam aí, que é uma entidade que se desprende do corpo. Isso aí eu sabia, pastor. Eu tinha estudado isso, é doutrina, e Certo? eu sabia. Neshama, não esqueçam. Hadama, Neshama. Para respiração, fôlego de vida, Neshama. É respiração. Beleza? Então, não é nenhuma entidade pensante. O espírito, quando a Bíblia fala de Neshama, se referindo ao Gênesis 2:7, está se referindo ao fôlego, o vento, o ar que Deus sopra, que dá vida ao ser humano. Lá em Eclesiastes, você lembra? O pó volte à terra 12:7, que era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nesse Essa caso, palavra espírito, você sabe que palavra é usada? seria a respiração, né? Neshama, A respiração. que é a respiração, o hálito de vida, Deus toma de volta para si. A gente fica pensando, pastor, que Deus criou Adão e Eva, ali um pouquinho, porque não sabemos quanto tempo ele levou para começar a agir, né? Mas depois que começaram a agir, bom dia, boa tarde, bom dia. Qual é a linguagem que eles usaram ali para se entender entre eles, para dialogar e para conversar? É possível que Deus tenha dado o primeiro ABC para eles aprenderem a falar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque não teria como. Vai falar o quê? Vamos conversar como? Que tipo de conversa? Qual é o idioma? Qual é? Deus deu, com certeza. Vamos lá. Outra palavra que nós temos que ver no texto é alma. Nós vimos pó da terra, nós vimos Sopra. fôlego de vida, que é a mesma coisa que espírito ou neshama, ar, vento. Agora nós temos que ver o que significa aquela alma ali. Será que aquela alma ali é um ser pensante também, que fica fora do corpo? Claro que não. Vamos lá, olha aqui, ó. Provérbios 20, verso 7. Desculpem, tá? Provérbios 20, verso 7 fala sobre o Neshama, ainda. Não é alma, tá? Neshama. Respiração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todos o mais íntimo do corpo. O que diz aqui? É quê? Espírito do homem. Olha a palavra que é usada. Neshama, igualzinho. Neshama. Olha Jó 26, verso 4. Com a ajuda de quem profere tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti, essa palavra Espírito, Neshama, está aqui, ó, primeira parte, ó, Neshama, está aqui, ó. Isso, Neshama, está aqui, ó, Neshama. Respiração e tal, o ar que é inalado e tal. Então, tem muitos textos na Bíblia que quando fala a palavra Espírito, está se referindo ao Neshama, que é o ar, vento, inclusive Gênesis 2, verso 7. Vocês estão entendendo? Vamos lá, vamos seguir. Então, fôlego, sopro, Neshama, respiração, ser vivo. Às vezes se refere a ninguém, às vezes se refere a espírito, iroso, morreu, vida. Então aqui a Bíblia ela dá esses significados aqui, ó, para Neshama, que é o fôlego. Mas nenhum texto fala que é um espírito, uma entidade pensante fora do corpo. Até porque no pensamento hebraico, a construção mística deles é muito concreto, ele sempre é algo concreto, nunca abstrato. Interessante. Interessante. Vamos para cá, Gênesis 2:7 de novo, agora sobre alma. Alma. Passou a ser alma vivente. Alma, está aqui ela, palavra alma. Nefesh. Nefesh. O que significa alma? Ser vivo. Às vezes significa a garganta. A garganta que fala. Entende? Os antigos, a fala não é dos pensamentos, é da garganta. Então a garganta que fala é a alma. Mas a gente sabe que vem daqui, ó, ser pensante, certo?
Então, nefesh, alma vivente. Tem outros textos que apoiam isso? Tem, vamos lá. Gênesis 27, verso 4. Olha só que interessante isso aqui. Se a gente não vai para o hebraico, às vezes a gente não se detém, né? Olha aqui, ó. Olha o que o verso diz. E faz-me uma comida saborosa, como eu preciso, e traze-ma, para que eu a coma e te abençoe antes que eu morra. Vocês lembram quem é que falou isso aqui? Isaac. Foi Isaac que falou para Esaú. para Esaú. Né? Mas- Na verdade, quem trouxe a comida foi Jacó. Né? Olha a palavra eu morra. Eu. Olha o que ele usa. A mesma palavra nefesh, que quer dizer alma. Interessante, né? Eu. O autor usou a palavra nefesh, que quer dizer o quê? Alma, um ser pensante. Antes que eu morra, antes que a minha alma morra, antes que meus pensamentos param de pensar. Antes que minha garganta deixe de falar. Exato. Então é nefesh, ó. Sentido. Eu interior. A parte de uma pessoa que pensa, sente, tem vontades e desejos. Talvez uma extensão do literal significado garganta. Então, vamos lá. Deus fez o boneco Hadamah. Estava ali. Certo? Depois ele sopra o fôlego. O que é o fôlego mesmo? Não, nefesh é alma. O que era o fôlego mesmo? Palavrinha meio complicada. Hadamah, não era? Neshama. Neshama, é isso. Neshama. O fôlego é o Neshama. Tá? E alma O nefesh. fôlego é o Neshama. Soprou o Neshama e aí o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, passou a ser um nefesh. A ser um ser pensante. Um ser pensante. Olha o outro verso. Gênesis 34, verso 8. Disse-lhes Hamor. Está aqui, ó, o verso, tá? A alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhes deis por esposa. A alma do meu filho Siquém está enamorada. O que é essa alma? Que está amando a mulher, que gosta da mulher. O que é essa alma? Seria um desejo, Os sentimentos aqui? Emoções? um desejo, sentimentos? As emoções e os sentimentos são produzidos onde? No cérebro. Aqui, ó. Aqui é a alma do negócio. Aqui, ó. Estão entendendo? Sim. E olha a palavra que é usada. Nefesh. Tá? Aqui é a alma. Nefesh. Ó. Ok? A alma do meu filho. Vamos ver um outro texto? Gênesis 46, verso 25. São esses os filhos de Bila, o qual Labão deu sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó. Ao todo, 7 pessoas. 7 pessoas. Quantas pessoas foram? 7. Que nome é usado para pessoas? Nefesh. Na verdade, o original bíblico diz 7 almas. O tradutor do hebraico colocou pessoas, não errou. E são pessoas mesmo. Mas são pessoas pensantes. Está se referindo a pessoas aqui. Certo? A pessoas. Então, alma significa o quê? Ser vivo, garganta, significa vida, pessoas, pessoa, almas, morte, alguém, abrigou, seres. Então, tem esses significados, né? Então, a alma é aquilo que pensamos. Pode um cérebro viver sozinho, sem o corpo? Não. Sem chance. Pode um pulmão com ar viver sozinho sem o corpo? Não. E pode um corpo viver sem o cérebro? Claro que não. Uma máquina não funciona sem ter energia. Mesmo que dê morte cerebral, o corpo ele vai morrendo. Vai morrendo. Então notem que os 3 têm que andar juntos. Não pode um viver sem o outro. E no grego, como é que funciona? William, leia para nós. Esse aqui é mais fácil, tá? Esse aqui é de normal, que nem nós lemos, ó, daqui para lá. O hebraico ainda tem uma coisinha, o grego não estudei. Kai, Ren, Baibiode,
babiote, apoton, apoctenoiton, to, soma, tem, re, psique, en, e aí vai. Mateus 10, 28. O pastor está falando em língua aí. Não vou traduzir agora. O verso Mateus 10, 28. Ó. Não temais os que matam o corpo. O grego significa o quê? Soma. Parte somática. O soma é tudo aquilo que você pode pesar, apalpar. Ok? Isso se chama parte somática do corpo. Tem peso, ocupa espaço. Isso é a parte somática. Beleza? Ali o corpo, a palavra corpo, soma. Não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que é o soma? Toda a estrutura de um organismo, animal ou ser humano. Beleza? A massa, no caso. Mateus 10, 28 ainda. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar o quê? Alma. Olha o que fala aqui no hebraico. A palavra alma. Psique. Que é o psique, ó, alma. Parte imaterial de uma pessoa que é a causa atuante de uma vida. O local de todas as aptidões psicológicas. Onde é que é o local de todas as aptidões psicológicas? Cérebro. Cérebro. Então, gente, alma no grego é a mesma coisa que psique. Cérebro, ser pensante. A mesma coisa que no hebraico, nefesh, ser pensante. A Bíblia nunca tratou uma alma como um ser pensante fora do ser humano. E hoje os médicos, inclusive, estudam psicologia, mente, ciências, tudo tratado, né, para definir os problemas psicossomáticos. É a relação do psique com o corpo, a psicossomático, né? Exato. Se o indivíduo tem um problema mental, né? Emoção, alguma coisa, ele vai tratar com o psicólogo, ou psiquiatra. Vem tudo da palavra psique. Tudo da palavra psique. Lida com o cérebro. Certo? 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Este sopro aqui, ó, pneumate, sopro, pneumate. O que é pneumate? Ó, João 4, verso 24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores adorem espírito e em... Tá aqui, ó, pneumate. Ó, pneumate. Pneuma e pneumate. Se referindo, pneuma e pneumate. O sopro da... Aqui tem uma segunda palavra, espírito. Então, o que é a pneuma? Quando você tem um problema no pulmão, vai procurar um especialista. Vem da palavra grega pneuma. Com problema de fôlego. De ar, né? O que tem dentro de um pneu? Pneu é uma palavra que vem do verbo pneuma. Tirou a ideia do próprio Árvore, exatamente. Então, essa palavra pneuma, espírito, quando a Bíblia fala espírito, é pneuma. Está se referindo ao quê? O espírito foi para o céu, está lá do lado de Deus. Que lado furado. O espírito é o vento, o ar, o sopro de Deus. Não tem nada a ver. Pastor, isso aí eu esqueci, chegou, porque muitas traduções está escrito que Deus baixou-se e soprou seu espírito em suas narinas, se referindo a Deus. E ele passou a ser a alma vivente, né? Então é possível que seja dessa tradução aí, porque para tirar da cabeça desse povo agora a alma, meu Deus. Mas, Oswaldo, esse povo que crê em alma, espírito, desencarnado do corpo, são pessoas que não estudam a Bíblia. Eles escutam do padre, do pastor, sei lá... A televisão também. Hoje 70% dos filmes que passam em televisão é espírita. Tem alma, tem espírito vagando lá, é alma que se conversa com outro. Sem contar que tem as religiões espíritas aí que só trabalham com isso. Só com isso, exato. Então o pneuma
é espírito, vento. Tá aqui, ó, os significados. Então vamos lá, vamos resumir. Terra, pó, barro, superfície da terra. No grego é o soma. E no hebraico, hadamah. O ar, vento, fôlego, sopro, espírito. No grego é pneuma. E no hebraico é neshama. É o mesmo significado. E alma, que é pensamento, sentimentos, desejos, vontade, pessoa. No hebraico, no grego é psique. E no hebraico, nefesh. É o mesmo significado. Não há contradição entre o hebraico e o grego. Os dois andam na mesma linha de ideia. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Bom, sobre isso aqui, alguém tem alguma pergunta? Não sei se ficou claro. Ninguém entendeu? Pelo menos ficou mais claro que o escuro, né? Amém. Ficou claro. Vamos lá então. Seguindo aqui, ó. O homem foi criado à imagem de Deus, né? Na amizade e no matrimônio. O homem deve refletir o relacionamento de Deus. Tanto nas amizades como no matrimônio. Que desafio pra gente, né? Tanto no casamento como nas relações, nós temos que refletir. Ó. Da mesma forma, com os 3 membros da divindade se acham unidos através do memorável relacionamento. Ele quer também que nós tenhamos esse relacionamento nas amizades e no casamento. Né? Nós somos criados também para ser um administrador do ambiente em que vivemos. Foi na qualidade de representante de Deus que o homem foi colocado como regente das formas inferiores de vida. Então nós já comentamos aqui que somos a obra-prima de Deus, né? E Deus nos colocou para sermos... Vamos ler esse texto aqui, gente? De Gênesis 3, verso 22. Quem é que pode ler para nós aí? Certo? Sobre a questão da mortalidade e imortalidade. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso. Vamos lá. Eu não quero entrar no mérito aqui da árvore da vida. A árvore da vida, ela tinha um poder para prolongar a vida do ser humano. Enquanto o ser humano comia da árvore da vida, ele não morreria, não morre. Certo? Então, quando o homem pecou, ficou conhecendo o bem e o mal, por isso que o texto diz, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, né? E aí, então, Deus teve que tomar a atitude drástica de impedir que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida. Ellen White diz que Deus colocou 2 anjos na porta do jardim do Éden, com uma espada inflamada. E o Éden ficou na terra mais ou menos uns 1500 anos. Ellen White diz que pouco antes do dilúvio, Deus tomou o jardim. Tomou para si. Pouco antes do dilúvio. O dilúvio foi no ano 1656 da idade do homem. Eu acho que o jardim do Éden ficou uns 1500 anos nessa terra. Agora tenta imaginar comigo uma coisa. Adão e Eva moraram no jardim do Éden. Caim e Abel não moraram no jardim do Éden. Pelo menos eu acredito que não. E agora imagina Adão e Eva levando os filhos até a porta do jardim do Éden, 2 anjos aí. E eles falaram assim: filhos, nós morávamos aí dentro. Nós comíamos de uma árvore que tem aí dentro. E agora estamos sentindo o peso da idade. Não temos mais acesso. Mas pai e mãe, como é que era esse jardim? E eles tendo que explicar por que eles foram expulsos do jardim do Éden. Imaginem Enoque. Imaginem, imagina quantos ali, quase que Noé viu o jardim do Éden. Não, Noé viu o jardim do Éden. Porque quando o dilúvio aconteceu, Noé estava com 500 anos. 500 anos. Então Noé viu o jardim do Éden. Adão e Eva mostraram o jardim do Éden para eles. Toda aquela geração. Eles... O que nós perdemos, né? Então,
Agora tem lá no Apocalipse uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe que comer da árvore da vida. Gente, eu quero comer da árvore da vida. Eu tenho muita curiosidade de conhecer essa árvore. E se você tiver acesso a essa árvore e comer dela, tu nunca mais vai morrer. Seu fruto é tão Ele não tinha, é engraçado, eles sabiam do jardim, só que na mente deles, o final era a morte. Não tinha o que fazer, eles perderam aquilo tudo e iam morrer pronto. Aí Deus recolhe Enoque. Aí eles caíram a ficha. Não, mas tem recompensa. Pode ser diferente. E aí eles começaram a raciocinar e entender melhor a esperança, porque até então diz que eles não. Esses dias, pastor, uns dias atrás, eu fiz uma pesquisa, porque a internet hoje é fantástica, para ver onde é que posto o Jardim do Éden. Fica na região do Iraque e numa região mais rica da terra, com exceção de Israel, porque Israel é a terra de Canaã, que Deus deu ao seu povo. Mas o Iraque ali é o maior petrolífero, é ali o Iraque. O Iraque é a região mais rica que existe na face da terra. Né? É por isso que é mais petróleo. Exatamente, é muito rico. Porque a população começou ali, os animais, tudo ali. Dá para ver ali na pesquisa dos rios. Ali o petróleo é... Bem, na verdade, tem um vídeo que eu comento sobre isso, que na verdade foi dado os nomes dos rios no mesmo da época, mas a geografia foi totalmente alterada. A geografia está difícil lá. Não é o mesmo Depois local. do dilúvio se fez tudo, né? Mas ninguém sabe o local mesmo, ninguém sabe onde é. Mas supostamente fica naquela região. O local do jardim do Éden, salvo engano, mas eu não sei toda a teoria para repassar ali, é na região de Jerusalém. Ele falou? Mas eu não lembro toda a teoria, como chegou nessa conclusão. É que o dilúvio desfigurou a terra toda, né? Posições, Não né? é estar no lugar onde tem oceano, tem mar hoje. Poderia, quem vai saber? Pastor, do Éden saía 4 rios, não era? Saía do Éden, 4 rios. Sim, Essa é a referência maior que tem. A terra de Jerusalém, Deus prometeu a Abraão, terra que mana leite. Então essa é a terra de Canaã, é tudo ali, o monte Sinai, está tudo pertinho ali, o Éden, tudo ali naquela região de Jerusalém. Antes do dilúvio, a gente não precisava nem uma localização. É difícil. Que o dilúvio desconfigurou a terra toda, né? Criou os continentes, o dilúvio criou os continentes que não existiam, né? Era uma terra só. Essa divisão de oceanos não existia antes do dilúvio. Dá para ver pelos desertos dos Estados Unidos, no Atacama e outros, Agora- no Saara, tudo, aquelas colunas de pedras empilhadas lá, onde eles passaram e limparam, varreram tudo que tinha em cima. Agora, os cientistas são unânimes em concordar que os primeiros seres viventes, mesmo quem acredita na evolução, se originaram daquelas regiões lá. Daqueles foram lugares. espalhados pelo mundo. Né? Os mais antigos, né, vêm de lá. Então, Vem porque a maior parte do petróleo é de lá. E a gente sabe de onde vem o petróleo. A gente sabe de onde vem o petróleo. Ele é uma descrição técnica do surgimento do petróleo. Então, ali havia uma concentração maior de população, de animais e florestas e etc. Então, vamos lá. Pastor, eu não quero sair do tema, mas aquele negócio da arca está mesmo no céu, porque Apocalipse 11, Arca? 19, Arca da Aliança? da aliança, está mesmo no céu, Sim. porque João viu na Deus visão tomou e viu as pedras, né? Deus tomou Que senão, a- imagina. Vamos lá. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado. E para tanto bastaria que houvesse criado um universo de robôs. Mas não foi isso, né? Deus fez um universo de seres inteligentes, livres e pensantes, né? Então, as consequências imediatas, né, de Deus fazer seres livres é a possibilidade do homem pecar. Então, a alteração da natureza humana afetou os relacionamentos interpessoais. O relacionamento de Adão e Eva com Deus também foi afetado. Foi a primeira coisa que se viu claramente afetar, né? Eles se esconderam. Então, pecado e a culpa. A culpa foi outra consequência grave. E o ser humano carrega a culpa. cada vez que Adão brigava com Eva, ele lembrava, por que estamos nessa, Eva? Um jogando a culpa no outro. Né? Primeiro aquele casal. Essa mulher que você me deu aí, quem me fez comer? A primeira coisa que ele falou foi isso, né? Mas olha, uma consciência é
alteração, né, dos relacionamentos. Outra é a culpa, dor na consciência de a gente estar, né? E outra consequência, diz aqui, o centro do controle. Opa, aqui diz assim, ó, a sede do pecado é aquilo que a Bíblia identifica como coração. A sede, né? Sede do pecado. O mesmo que outros chamamos de mente. Então, o coração procede das saídas da vida, ou seja, da mente, né? Então, o descontrole do ser humano é uma consequência do pecado, né? Outra consequência do pecado, Adão compartilhava da pecaminosidade da sua natureza. Vamos ler esse texto aqui de Salmos 14, verso 3? Alguém pode ler para nós? O texto aí fala claramente que nós herdamos a natureza do pecado, né? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E outro texto? Não, é isso aí mesmo. Isso aí mostra claramente que nós herdamos uma natureza para o mal. Não somos culpados do pecado de Adão e Eva. Não somos culpados. Mas assumimos a natureza do pecado deles. E essa natureza nós temos que pagar. Desculpe. Salmo 51, verso 5. Consequências imediatas, ó. A pecaminosidade herdada ou adquirida. Ela é herdada, né? Como crianças, ó. Afirmaram que já herdamos nossa pecaminosidade básica. Salmo 51, verso 5 fala sobre isso aí. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O problema do pecado não é ação, é natureza. A gente já nasce com isso. Então, Deus fez um concerto de graça conosco, firmado por ocasião da queda. Gênesis 3,15, né? Lá fala, né? Antes que Deus pronunciasse a punição que deveria recair sobre o casal pecador, proveu-lhes ele esperança ao apresentar-lhes o concerto da graça. O concerto da graça. Muito obrigado, querida. Maravilha. Muito obrigado. Vamos ver um outro texto que fala sobre o concerto da graça, 1 Pedro 1,20. Quem é que pode ler? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Isso. Que é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus não é apenas o fiador do concerto, ele é também o mediador e o executor. Então, a obra-prima da criação de Deus caiu no pecado e Deus não nos abandonou. Achou um meio de escape para prover a salvação novamente. Graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus. Temos esse meio de escape. Amém. Beleza, gente? Quando Jesus voltar, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Amém. Receberemos um soma novo. Amém. Um soma. Um corpo novo. Amém. Um corpo novo.